pela Tua palavra, a Tua presença e a Tua misericórdia. Te louvamos, meu Deus, e que o Senhor fale e toque em cada coração nesta tarde, em nome de Jesus. Podem assentar. Essa é uma linda canção que fala sobre tocar nas vestes de Jesus. É baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E nesta tarde eu quero orar com você, pela sua casa, sua família, e você vê que nós estamos aqui um pouco diferente, né? Coloquei aqui um manto, esse aqui inclusive é do apóstolo, está ali a Bispa Shirley, os obreiros, coloquei um outro aqui, porque nós queremos nos levantar em oração e fé. Sempre que nos preparamos para a tarde da bênção, nós vamos buscando a Deus. Senhor, que forma o Senhor quer falar com o seu povo nesta tarde? Por isso, cada quarta-feira é uma quarta-feira que você tem que vir com uma expectativa diferente no coração para ser tocado e ser ministrado. Então, quem está nos assistindo, não é? Às vezes tem gente de longe, mas tem gente aqui em Pires do Rio que não veio para a tarde da bênção, com medo da chuva, com medo do calor, enfim, às vezes por achar mais cômodo, e perde a direção profética que Deus traz em cada quarta-feira. A palavra de Deus em Marcos, no capítulo 5, fala um pouco sobre esta mulher que tocou nas vestes de Jesus. É um texto bem conhecido e eu vou lê-lo novamente. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente de que nela tinha sido operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Graças a Deus. Essa é uma das passagens mais conhecidas de uma situação que Jesus curou através da sua roupa. A mulher que estava ali sofrendo de hemorragia, já havia muito tempo, ela vinha sofrendo nas mãos dos médicos, ela já não tinha mais condições financeiras, ela já não tinha mais condição de saúde. Ouvindo Jesus, ela pensou consigo: se eu chegar nele e apenas tocar nas vestes, ficarei curada. E assim aconteceu. Ao tocar em Jesus, ela ficou livre do seu mal, e Jesus começa a perguntar o que aconteceu: quem me tocou, quem me tocou? Os discípulos então: Senhor, todo mundo está te tocando, como assim? Pergunta. E Jesus: eu senti que de mim saiu poder. A mulher então se mostra, fala com Jesus. Por que ela se escondeu? Eu já preguei sobre isso aqui. Porque ela tinha vergonha. A hemorragia era uma coisa naquele tempo, não é, que era tratado com muita intimidade, havia muito preconceito, e ela falar disso para um homem, se hoje ainda há constrangimento, imagine naquele dia, diante da multidão. E a mulher então conta que ela pensava consigo: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Jesus vira para ela: a tua fé te salvou, vai em paz, minha filha. O que nós aprendemos nesse texto é que
Jesus é quem tem poder. Diga bem forte: Jesus tem poder. Jesus tem poder. O que nós entendemos de maneira errada é achar que era a roupa de Jesus que tinha poder. A mulher ouviu falar da fama de Jesus, da pessoa de Jesus, ela ouviu Jesus, mas ela sabia que quem tinha poder era Jesus. A roupa foi apenas um elemento de fé, para que possibilitasse ela chegar perto de Jesus sem chamar a atenção, sem contaminar Jesus, como era costume daquele tempo. Era só um ato de fé, um meio pelo qual o poder de Jesus passou. É você imaginar uma caixa d'água e uma torneira, e a roupa era apenas o cano, mas foi um meio pelo qual o Senhor operou sobre a vida daquela mulher. Outro elemento que é importante e está muito forte neste lugar é a fé com que aquela mulher se comportou. A sua fé em Jesus, através de um ato de fé, de um ato simbólico, que era tocar na roupa de Jesus. Ela cria em Jesus, tinha fé em Jesus, ao ponto de dizer: se eu tocar só nas vestes, ficarei curada. Jesus tem tanto poder que, se tocar nas vestes, já é o suficiente. Se você está entendendo, diga amém. Era apenas um símbolo. A Bíblia é cheia desses símbolos, desses sinais e desses atos de fé, manifestação daquilo que crê. Um desses símbolos, a gente tem vários símbolos na Bíblia de demonstração de poder: é o fogo, é o óleo, é a água, o sal. Tem um significado muito interessante na Bíblia. Mas um desses símbolos também de fé que a gente observa em toda a Escritura são as vestes, são os mantos. No livro de 2 Reis acontece uma coisa interessante. Elias e Eliseu estão andando juntos, e eles então atravessam o rio Jordão. Elias é tomado por Deus, vem ali uma carruagem de fogo e leva, um redemoinho, leva Elias para o céu. Eliseu então pega o manto de Elias e chega até no rio Jordão e bate no rio e fala: Deus, faz o milagre, aonde está o Senhor? Manifesta agora o milagre. E ao fazer isso, o rio Jordão, que estava cheio naqueles dias, ele se divide em dois. Um milagre, através do manto. O poder não estava no manto de Elias. A invocação de Eliseu foi o Deus de Elias, mas o manto foi um símbolo, foi um sinal, foi um meio pelo qual operou, que abriu a porta. Existe um manto de cura. Quando está entendendo, diga graças a Deus. Existe um manto de abrir portas daquilo que é impossível, através da fé em Deus e através do clamor, através de atitudes de fé. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, é tremendo esse texto, que reforça ainda o que nós estamos falando aqui nessa tarde. Diz assim, capítulo 19, versículo 8: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus. E visto que alguns deles se mostravam duros e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a ensinar diariamente no local chamado Escola de Tirano. Durou isso o espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia para que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus
pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços, aventais do uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. E o fato chegou ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Que história, não é? Mais uma vez nós temos elementos aqui que são muito interessantes. Primeiro, nós temos Paulo pregando a um povo que estava duro em ouvir, pessoas de coração, e aqui chama coração empedernidos, pessoas duras e descrentes, que ficavam refutando Paulo, falando mal do caminho. Caminho era o que se chamava os cristãos naquela época da igreja, falando mal de Jesus. Ainda nos dias de hoje o que não falta é isso, é você pregar o evangelho, anunciar a salvação e ter gente de coração duro, ter gente descrente, tem gente que fala mal. Quando nos levantamos em um movimento de oração e de poder, você tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não acredito, eu acho isso uma bobagem, eu acho isso um absurdo, isso é um absurdo, e o que faz isso, que bobagem, e começa a falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de todo mundo. Tudo bem, vivemos num país livre, temos o direito de falar mal, não é? Ou quase. Mas Paulo, quando viu a incredulidade daquele povo, ele disse: olha, não dá para ajudar esse povo. Ele separou os discípulos, pessoas que creram. E eu pergunto nessa tarde: será que nós temos aqui pessoas que creem verdadeiramente no poder de Deus, na presença de Jesus? Pessoas que ouvem com fé, que acreditam no poder da oração, que não fica, sabe, irmã Neide, questionando todas essas coisinhas, mas e isso, mas será que dá, será que é, será que não é, mas não vai? Gente, às vezes a gente vê na internet as pessoas o tempo inteiro, e de vez em quando os irmãos me mandam: bispo, o camarada falou isso e isso, falou que na verdade o dízimo no Antigo Testamento era chuva e que isso não pode, o que o senhor fala? Eu digo: olha, manda ele pastorear uma igreja. Ele ganhou alguma alma para Jesus? Você conhece a vida dele? Se quiser eu vou explicar para você. Pessoas que vivem o tempo inteiro. Um dia eu vi um camarada, eu fiquei tão revoltado, bispo Shirley, porque ele estava defendendo tocar música mundana dentro da igreja e falando mal do pessoal do diante do trono. Eu falei: onde é que você está com a cabeça? Ele defendendo o povo cantar música que canta no meio do boteco, dizendo: não, está tudo bem, não tem problema não. E os irmãos lá: não, olha que absurdo, que música que eles estão cantando. Esse mundo toda hora tem gente assim. Mas eu creio que você é daqueles que creem, porque para receber vitória, receber milagre, precisa desse elemento de fé, de crer, de confiar, de acreditar até naquilo que na verdade não faz muito sentido, que não dá para explicar com detalhes. A Bíblia diz que Paulo começou a pregar para aquele povo durante 2 anos, e o versículo 11 diz: milagres extraordinários Deus fazia pelas mãos de Paulo. Quem faz milagre é Deus. Milagres extraordinários é a expressão.
mas era em cima daqueles que tinham crido, eram daqueles que confiavam, eram daqueles que davam ouvido à palavra da fé, que não desperdiçavam seu tempo, sua mente, criticando, descrendo, de coração duro. Eu sei que a gente às vezes vê muita coisa e a gente acaba endurecendo o coração, mas você precisa abrir o seu coração. E aí aconteceu uma coisa estranha. No versículo 12 diz: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam e espíritos malignos se retiravam. Que coisa mais doida, você não vê isso em outro lugar na Bíblia. Se você for falar com um teólogo, ele vai falar um monte de coisa. Não, porque sim, porque a igreja, porque no grego, porque no hebraico. Mas o que eu sei é que Deus é soberano para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Faz naquele que crê. E a quem crê, diga amém, levanta a mão e dá glória a Deus. Ai, menina de fé, crê. Se eram os panos pessoais de Paulo, era o próprio manto dele, era o lenço que ele... É unção do nariz, não é? Já pensou, Leandro? Ainda bem que era Paulo, né? Que se ele fosse igual nós de rinite, nossos lenços, ele é meio complicado, né? Recebe aí unção. Será que era por isso que o capeta saía, bispo? Que estava cheio assim o lenço? Não, manto de poder para expulsar demônios, enfermidades. Agora entenda bem, eu quero terminar em cima disso para a gente poder orar, que isso está no poder de Deus e no nome de Jesus, mas isso é preciso crer e estar diante de Jesus. O texto ele continua contando uma história também incrível, de uns rapazes que viram Paulo expulsando demônios. E eles então foram por uma casa e disseram: vamos expulsar esse demônio do jeito que Paulo faz. Vamos falar aqui no nome de Jesus, como se fosse uma simpatia, como se fosse uma reza, como se fosse uma coisa, não é, mística, sem fé. Eles chegaram no meio endemoniado, aquela coisa toda, o pau quebrando, e eles chegaram com muita coragem. Não eram pessoas bobas, eram filhos de um sacerdote, conheciam a Bíblia, mas eles não conheciam a Jesus. Eles sabiam do nome de Jesus, mas não tinham fé no nome de Jesus. Fizeram uma coisa automática e disseram: olha, te expulso no nome de Jesus, a quem Paulo prega. É o Deus dos crentes, é o Deus que minha mãe crê. Eles mesmos não tinham essa fé. A Bíblia ela é muito clara ao dizer: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando alguém crê de verdade, quando alguém prega a palavra de verdade, quando está anunciando a salvação, está debaixo de um manto de milagre vindo de Deus, com poder, milagres extraordinários acontecem. Mas se ele está afastado de Deus, se ele não conhece verdadeiramente Jesus, se ele acha que isso é uma simpatia. Tem gente que pega o cartão do voto e manda para entregar, né? Fala: olha, vai lá, manda levar o cartão do voto lá, você ora lá no voto por mim. Você está achando que só você levar o cartão vai resolver? Não vai. É preciso ouvir a palavra, é preciso crer na palavra, é preciso agir de fé. Falamos para a pessoa: vem, faz o voto, ouve a mensagem, recebe a oração, mas é preciso crer, o coração precisa se quebrantar. Só o fato de chegar aqui e ficar pensando lá fora, se você não estiver concentrado na palavra, não ouvir de verdade, não abrir o seu coração, não agir por fé, milagre não acontece na sua vida.
Lembra da mulher? Ela enfrentou a multidão, porque ela dizia: eu vou ser abençoada, eu creio, eu preciso, eu necessito. Fé no nome de Jesus. E aqueles rapazes: saia em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E a resposta aqui ela é interessante, porque o diabo, o capeta, o endemoniado falou umas coisas muito fortes. Ele disse: conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo. Já pensou? O apóstolo Ulisses costuma dizer que os demônios sabem quem é você. Demônio reconhece autoridade espiritual. Quando nosso saudoso bispo José de Fátima faleceu e partiu para o Senhor, e eles estavam vindo, de Goiânia, ou foram fazer o sepultamento, e o neto dele conta que quando ele passou ali por Palmelo, ele fechou os olhos, lembrando da cidade, ele teve uma visão de anjos e demônios em volta da rodovia, batendo continência, respeitando a autoridade espiritual. Muito forte isso. Anjos e demônios sabem quem você é espiritualmente. Se você é homem de Deus, se é mulher de Deus, sabe da sua vida. Se você teme a Deus de verdade. Aqueles jovens não tinham fé. Ele estava falando do nome de Jesus como se fosse da boca para fora, não estava dentro do coração, como se fosse uma reza que a pessoa não está prestando atenção no que está falando, como uma pessoa lançando uma palavra ali de simpatia, de coisa costumeira que não está dentro do coração. O demônio falou: olha, eu sei quem é Paulo, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Os demônios conhecem espiritualmente. Aí ele vira para os meninos e diz: mas vocês eu não conheço. Vocês não têm autoridade para falar isso. Vocês não creem em Jesus. Vocês estão falando da boca para fora. Você não tem autoridade espiritual. E aí a Bíblia diz que um homem endemoniado bateu em 7, rasgou as roupas deles e eles saíram correndo. O que nós estamos falando aqui é um princípio de fé. Quando se tem fé em Jesus Cristo, isso é verdadeiro no seu coração, você está debaixo de um manto de poder e um manto de milagre. Quando você crê no seu coração, na palavra pregada e em Jesus verdadeiramente, aquilo que é impossível aos homens é possível para você. Milagres extraordinários acontecem. Amém? Então agora eu quero te convidar a se colocar de pé, porque nós vamos fazer alguns momentos de oração nesse instante. Qual é o seu problema e a dor que você está sentindo? Você vai agora colocar a mão sobre o seu coração, e os obreiros aqui comigo à frente, e nós vamos passar orando, e depois vamos orar com você. Eu pedi que todos hoje colocassem o manto, porque é um sinal de fé. Estávamos aqui orando desde o começo. Depois nós vamos orar em pôr os mantos. Depois tem um outro manto aqui que nós vamos fazer na nossa última oração nessa tarde. Mas agora é hora de você crer. Coloque a mão no seu coração. Paulão tem aquela canção, Conta para Jesus. Pode ser? Porque eu quero que você conte agora e que você ative a sua fé. Feche os seus olhos. Oh Senhor, conta pra Jesus aonde é sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência ora, pois tu vais vencer. E o que tu precisas, conta pra Jesus. mais uma vez, bem forte. Conta pra Jesus aonde é sua dor. Ele te ajuda
Você vai orar agora e nós vamos passar orando com você nesse instante. Meu Senhor, Deus e Salvador, invocamos a Tua presença nesta casa de oração em fé. Colocamos, meu Deus, cada vida, cada homem, cada mulher nesse instante. Invocamos, meu Deus, a Tua graça. Pai, vem tocando em cada vida. Vem tocando, meu Deus, com a Tua palavra de poder. Vem tocando com a Tua palavra de vitória. Meu Deus, sobre aquele que está doente, sobre aquele que está aflito, sobre aquele que está angustiado. Eu creio no Teu nome, é pela autoridade do nome de Jesus, o nome acima de todo nome, o nome que tem todo o poder. É o Senhor quem liberta, é o Senhor quem destrói, meu Deus, as fortalezas, o Senhor quem cura as enfermidades, é o Senhor que expulsa os demônios. É pelo poder do Senhor nós repreendemos todo o mal, nos levantamos contra toda ação maligna, nos levantamos contra toda obra das trevas. Vai libertando, meu Deus, vai tocando, vai sarando, meu Deus, com Teu poder. É para a Tua honra, é para a Tua glória. Vai libertando, seja qual for a moléstia, seja qual for a doença, seja qual for a dor e a praga. Vai limpando, Senhor, vai limpando, Senhor, vai curando, Senhor. Meu Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Liberta, Senhor, liberta com a Tua palavra, liberta, Senhor, com Teu poder. Faça fluir neste lugar, faça fluir poder para libertar os enfermos, meu Deus, para curar os enfermos, para libertar os cativos das mãos de Satanás. É o Senhor quem faz, para que se sejam abertas portas. Oh Deus de toda glória, clamamos a Ti nesse instante, em o nome de Jesus. Venha à frente agora, você que precisa de oração. Venha com fé, você que está doente, você que está oprimido, você que está angustiado, você que precisa do poder de Deus agindo na sua vida. Venha aqui agora.